Eu gostaria de convidar você a que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4 e no versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 1. Certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos ou para serem escravos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Aqueles ou aquilo que toma de nós algo ou alguém precioso, alguém que amamos ou algo que prezamos. Nós sabemos que a Bíblia nos fala sobre o ladrão. Nós também sabemos que a Bíblia fala sobre o roubador. Roubos que, quando são efetuados por ladrões, o sentido bíblico é aquele que toma por violência ou toma por astúcia o que não lhe pertence, o que não lhe é devido. O roubador, que é outro termo utilizado pelas Sagradas Escrituras, é aquele que retém, é aquele que não dá o que é devido ao outro. Por isso a Bíblia fala que Deus assim diz: vós me roubais, vós a nação inteira, e perguntais: no que te roubamos? E a resposta é: nos dízimos e nas ofertas. Ninguém rouba como ladrão ao Senhor. Ninguém toma, seja por astúcia, seja por violência, o que é do Senhor. Mas o que acontece é que deixamos de dar aquilo que é devido ao Senhor. Quando deixamos de dar dízimos e ofertas, roubamos a Deus. Somos, portanto, aí roubadores. Mas temos que compreender que ninguém toma, que ninguém tira do Senhor, que ninguém pode fazer tamanha coisa, e que não somos apenas roubadores quando somente nos dízimos e nas ofertas deixamos de dar o que é devido ao Senhor. Quando não damos a adoração devida ao Senhor, também roubamos. Quando não damos a honra devida ao Senhor, também estamos roubando. Quando não damos o tempo que deveríamos dar ao Senhor, também estamos roubando. Então, esses são aqueles que ficam com o que não lhes é devido, ou tomando pela astúcia,
pela violência ou deixando de dar o que deveriam dar. Porém, há uma terceira figura que é a que é citada neste texto, que é o credor. O credor também toma. O problema do credor é que ele toma com direito de tomar. E isso é um problema muito mais sério, porque ele toma como consequência de uma dívida. Quando nós estamos devendo, então o credor toma. E nós temos que lutar contra uma mentalidade, e eu iria até mais além, um espírito de endividamento que está tanto na nossa sociedade, está no mundo, quanto muitas vezes está em nossa própria vida. É assim que astutamente nós podemos perder as coisas mais preciosas, como a crise pela qual esta mulher estava passando. Veja, os 2 filhos estavam a ponto de serem levados como escravos. Por quê? Porque havia um credor, havia uma dívida ou dívidas não pagas. Quando você lê no livro de Êxodo que Faraó usou de astúcia para subjugar, para dominar a Israel. Segundo alguns estudiosos do texto bíblico, uma das formas astutas pelas quais Faraó subjugou foi o endividamento. O endividamento. Assim, Faraó tinha direito, não direito como um ladrão que toma, volto a dizer, de fato sem direito, ou um assaltante que nos surpreende e toma sem direito, mas como credor tomando por direito, fazendo com que sejamos subjugados pelo espírito, mentalidade e realidade do endividamento, do espírito que eu estou chamando de espírito de dívida. E que, mais uma vez, eu digo que nós temos que clamar ao Senhor, como esta mulher clamou ao homem de Deus, a Eliseu, clamou dizendo que o que ela faria. Essa mulher foi angustiada até o profeta e trouxe até o profeta sua angústia e tornou, em parte, a sua angústia agora angústia do profeta. Pois o próprio profeta disse: mulher, o que hei eu de fazer? O profeta se angustia com ela. No mesmo espírito que a Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e devemos chorar com aqueles que choram. Devemos saber trazer para nós as dificuldades, as angústias de outros e buscarmos intercedendo diante de Deus
como se fossem nossas próprias dificuldades, nossas próprias angústias. Nações inteiras são subjugadas, são dominadas, não pela guerra, mas pela dívida. Isso é algo que nós entendemos, isso é algo que nós, infelizmente, vivenciamos, isso é algo que nós vemos nos dias atuais. Quantas nações, às vezes uma nação rica, mas extremamente endividada. Se me perguntassem hoje quais são os verdadeiros donos do mundo, descubra quais são os credores, aqueles que detêm o título de dívida das nações, das empresas, estes são os dominadores deste mundo. E eu diria, sem medo de errar, os dominadores deste mundo tenebroso. Sem medo de errar. E diz, mas, pastor, isso não se refere a espíritos? Sim, se refere a espíritos. Mas, certa vez, eu ouvi de um homem que sabia, de fato, grego, que entendia profundamente grego, o doutor Russell Shedd. Ele me disse que o homem forte citado por Jesus Cristo, ninguém pode entrar em uma cidade sem antes subjugar ou amarrar o homem forte. Está falando não de um espírito, mas, de fato, de um homem. De um homem. Todos entendiam, e é o entendimento inicial do texto, de um homem. E saiba do seguinte, a Bíblia diz, ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrar o valente, e então o dominará e irá subjugando a ele, despojá-lo dos seus bens. Nós normalmente utilizamos isso em relação a atarmos o inimigo, a prendermos o diabo. Isso não está errado de forma alguma. Se existe alguém que merece ser atado e preso, é o diabo, são os demônios. E se você o fizer na autoridade do nome de Jesus Cristo, faz algo muito bom. Porém, na realidade, quando Jesus falou esta frase, o povo que escutava Jesus bem sabia o que era ser subjugado, o que era ser dominado, o que era ser atado por Roma e pelas leis romanas. Era um povo dominado, subjugado, e por causa disso, ele era um povo despojado de todos os seus bens, o despojo que Roma tomava, os tributos e impostos que Roma exigia. Por quê? Porque eles estavam atados, eles estavam presos. E eu diria a você que há um ensinamento de Jesus dizendo: o inimigo não entra na minha vida, na tua vida, sem primeiro atar a nossa vida, limitar a nossa ação, para então, estando nós atados, ele vir e tomar posse de nossas coisas. Era o que estava acontecendo aqui com esta mulher, o credor. Quantas pessoas estão hoje em nossas igrejas amarradas por um espírito de dívida ou amarradas por comportamentos não lícitos? Quantas pessoas estão atadas,
são valentes, atados, que nada podem fazer, estão limitados. E o inimigo alcançou algo que o apóstolo Paulo nos diz, que nós não podemos permitir que o inimigo alcance vantagem sobre nós. Havia uma vantagem, a vantagem do endividamento. E no nome de Jesus Cristo eu quero, em primeiro lugar, orar por mim, orar por você, orar por todos nós, repreendendo o endividamento. Endividamentos em cartões, endividamentos em contas bancárias, em cheque especial, endividamentos em financiamentos que tomamos, que o Senhor nos dê uma libertação. Endividamentos também naquilo que nós nos comprometemos por nossa palavra. A Bíblia diz que o homem que domina a sua língua é capaz de dominar todo o seu corpo, é varão perfeito. E a Bíblia então nos diz, quem é o homem que domina a sua língua? Não é o que fala bem, é o que detém a sua língua de falar. E então a palavra do Senhor diz, todo animal é domesticado, é domado, pondo freio. Aquele que consegue botar freio à sua língua, à sua palavra, este conduzirá a sua vida. E é por isto que a língua é comparada a um leme, que dá a direção, que dá a condução, e que diz que esse pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, não poderia ser de outra maneira, porque a língua é um instrumento para gabar-se. Faz com que ele próprio pereça nas chamas e todo o corpo com ele. E muitos de nós estamos presos pelo que nós temos falado. E estamos nos tornando, assim, comprometidos, e eu usarei o termo endividados, e os credores estão batendo a nossa porta, inclusive a nível espiritual. E nós devemos nos posicionar e ter uma solução. E essa solução vem por um elemento essencial, pelo sobrenatural de uma intervenção divina na multiplicação da unção que ainda existe na nossa casa. Nós precisamos urgentemente de uma unção que multiplique-se. É interessante que essa unção, este azeite, a botija de azeite que havia na casa da viúva, a Bíblia nos fala que ela transborda, que ela multiplica. E assim vai enchendo e enchendo vários vasilhames que foram tomados e emprestados dos vizinhos, pela família, pela viúva. O que me leva a crer que ela devia ser uma boa vizinha, uma vizinha simpática, uma vizinha agradável, porque ninguém negou-lhe de dar os seus vasilhames. E assim, ela trouxe para dentro, por ordem do profeta, seus filhos com ela. Muitas pessoas têm esquecido de trazer sua família para dentro do lugar íntimo, para dentro do lugar aonde a família verá, experimentará,
vivenciará a resposta de Deus, o milagre de Deus. E foi o que o profeta disse. Eu me lembro de um outro texto que a Bíblia nos diz: alarga o espaço da tua tenda e firma o todo de tua habitação. Por quê? Porque transbordarás. E isso aqui, então, a advertência do profeta Eliseu a essa mulher foi: toma emprestado vasilhames. E ele diz: não poucos. Tenha uma expectativa em fé grande, sempre grande. Nós precisamos entender que certas coisas nós não podemos limitar. O milagre estará limitado. É difícil usar esse termo, mas ele estará limitado à minha expectativa na quantidade da capacidade que eu tenho de reunir os vasilhames. Há algo que me chama a atenção nesse texto, que nós temos que compreender que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Veja, ela diz: meu marido, teu servo, temia a Deus. Essa terminologia diz que ele era um homem bom, um homem justo, um homem consagrado, um homem temente a Deus, um homem fiel. E tantos outros adjetivos que eu poderia dar a este homem que morreu, e a sua família, pela morte dele, se viu numa situação difícil. Esse homem não desejou nada de ruim para sua família. Esse homem não queria que tais coisas que estavam acontecendo com sua família viessem a acontecer. Mas ele morreu. Uma fatalidade. Nós não sabemos o motivo, nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos nem a causa da morte deste homem. Mas houve uma consequência, e a consequência era: credores batiam à porta. Muita gente hoje da casa do Senhor está com os filhos sendo levados escravos para este mundo por um espírito de endividamento, e que os credores estão pedindo, e o pior, eles têm direito, enquanto a dívida não for paga. Então nós temos que pedir a Deus uma solução. Isso não é uma questão de expulsar, isso não é uma questão de guerra. Há muita gente fazendo guerra, aonde o que deveria estar fazendo é pagar a dívida. E como pagamos a dívida? Estamos, às vezes, querendo guerrear. Se você guerrear e não pagar a sua dívida, você será mais semelhante a um ladrão, a um roubador, do que alguém que cumpre o que deve cumprir. A dívida pode ser perdoada, a dívida pode ser perdoada. Nós sabemos que o perdão perdoa uma dívida, e até mesmo a palavra perdão vem da palavra perda. E nós entendemos que quem perdoa perde alguma coisa. Deus, para nos perdoar, perdeu algo, perdeu a própria vida. Se fez homem e morreu na cruz do Calvário
para nos salvar. Mas aqui, o caso não é matar os credores, o caso é pagar a dívida. E então, o profeta ministra uma solução. E uma solução super interessante, porque é uma solução que em duas fases depende de algo da mulher. A solução que Deus nos dá nesses casos, embora haja o sobrenatural de Deus, depende também, em parte, de posturas e de ações que nós faremos. E no caso da mulher, a primeira coisa que dependia dela é que ela tomasse vasilhames emprestados, e não poucos. Mas a segunda coisa é que ela negociasse, que ela fizesse negócios. A palavra negócio é uma palavra interessante na nossa língua, que é aquilo que vai contra, ou aquilo que nega o ócio, com preguiça ou sem trabalho. Esse não é um espírito que é vencido. Esse espírito é derrotado no sobrenatural, mas com expectativa nossa em fé e com aplicação nossa após o que Deus faz para nós. Nós temos que nos aplicar, nós temos que nos esforçar. Mas o que mais me chama a atenção é que a solução que Deus deseja dar não é a solução apenas para um momento da dificuldade. A palavra final do profeta, e que o próprio nome profeta significa aquele que traz solução. O profeta, a palavra profética é para trazer soluções. A palavra de Deus, que é em si uma palavra profética, por ser palavra de Deus, ela é uma palavra que traz soluções. E então, ele traz uma solução, não apenas uma solução para o momento, não apenas uma solução para a crise, mas ele traz uma solução que é uma solução para a vida toda. Porque diz, e do restante, paga a tua dívida, e do restante, vive tu e os teus filhos. Porque se não trouxesse uma solução para toda a vida, o problema logo se repetiria. Deus não nos quer trazer uma solução que seja uma solução momentânea. A solução que Deus quer nos dar é uma solução permanente. Nós necessitamos de soluções permanentes. É isso que nós precisamos. Nos livrar. Você sabe que a maior parte das pessoas que se livram de uma dívida, sabe qual é a primeira coisa que elas fazem? Adquire uma nova dívida. Isso é algo que pode parecer até mesmo cômico, mas é trágico. É trágico. Porque todo o sistema que nós vivemos, estamos vivendo esse sistema para ter dívidas. Quantas vezes um banco liga para uma pessoa dizendo, nós temos uma proposta para vender as suas, para acabar com as suas dívidas. Você adquire o quê? Uma outra dívida. Uma outra dívida. É isso que é a solução para todas as suas dívidas, é adquirir uma outra
dívida. Deus deseja dar uma solução que faça com que aquele problema nunca mais exista na nossa vida. Por isto a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por isso a palavra também acrescenta: não vos coloqueis de novo debaixo de jugo de servidão. O que nós necessitamos? De unção. Unção que se multiplique. Veja bem, não é uma unção de multiplicação. O milagre é de multiplicação. Mas esse milagre tem que agir em cima da unção. Não satisfeitos, e não é o suficiente a unção que temos. Precisamos de uma unção que se multiplique. Muitos cogitam, porque é mera hipótese, até mesmo na bela série de The Chosen, os escolhidos, supõe-se uma dívida de Pedro. Há quem creia que quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa, aquele milagre, ele libertou de uma vez por todas a vida de Pedro. E você tem que entender o seguinte: Jesus chamou Pedro ao serviço. Sabia o Senhor que ele seria apóstolo, que Pedro estaria dedicado ao ministério, mas Pedro tinha família. Pedro tinha sogra, tinha esposa. E, digo eu, não a Bíblia. Eu creio que o Senhor deixou até mesmo condições para que Pedro pudesse segui-lo, para que Pedro pudesse estar com ele. O Senhor, Ele é um Deus que cuida de nós. Deus não tem te chamado a um espírito de endividamento, aonde os credores terão direito sobre a tua vida e sobre a vida dos teus, sobre a tua família. Ele te salva. E quando Ele te salva, Ele também salva a tua casa. Quando Ele te livra dos credores, Ele livra a tua família dos credores. Como? Capacitando-nos a pagar as nossas dívidas. Deus Todo-Poderoso, nós oramos hoje. Talvez haja alguém que esteja vivendo uma aflição enorme, um endividamento, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que Tu hajas na vida destas pessoas e possa conceder, no nome de Jesus Cristo, a vitória sobre toda a dívida. Seja ela uma dívida moral, uma dívida espiritual, uma dívida financeira. Senhor, vem e livra-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.